Saudações, Vigia das Pessoas! Estamos vendo a série Classe VIP Profecias. Como eu prometi para vocês, vamos abrir o vídeo sempre com uma melodia do céu. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Há um país de eterna luz, é sempre dia. E nessa pátria que reluz, a noite findará. Marchamos para a terra além e vamos a Jerusalém. Iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Oh, nunca separar, não, nunca separar. Iremos com Jesus reinar e nunca mais nos separar. Amém? Estamos vendo as profecias bíblicas. Poderoso Criador, Vigia das Pessoas, traga iluminação sobre nós para o estudo desta manhã. Muito obrigado pela tua presença, pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Hoje, 2 de abril, quarta-feira. Quarta-feira, 2 de abril, estudando a palavra. Os adventistas devem muito a Guilherme Miller. Lembra que eu contei isso ontem? Guilherme Miller foi o catalisador do grande movimento adventista, que culminou com uma grande decepção em 1844. Eles criam que Jesus voltaria e Jesus não voltou. Olha caminhãozão, uau! Olha o busão, uau! Jesus não voltou. Então o movimento adventista, ele foi alvo de chacota, foi alvo de escárnio. A maioria das pessoas, dos crentes, desistiram do movimento, mais um grupinho ficou ali, e aí se formou a Igreja Adventista Sétimo Dia, e hoje, já com 200 anos, tem aí uma sólida experiência cristã. Eu agradeço pessoalmente a Deus por ter conhecido a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ainda na minha juventude. Foi ela que me segurou nos caminhos do Senhor. Foi na igreja que eu me formei, que eu me casei, que eu criei minha família. Graças a Deus. Então, os nossos princípios, a gente agradece à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa igreja, ela está calcada na Bíblia Sagrada. Então ela ensina a Bíblia dia e noite, noite e dia. Tem uma editora publicando dia e noite materiais de altíssimo nível
Eu estou estudando agora um livro chamado Daniel, um livro publicado ano passado. Um estudo sobre Daniel. Eu estou estudando e pretendo fazer algum vídeo sobre isso. Porque a gente tem que estudar o tempo todo, estudar de novo, estudar mais uma vez, ver todas as perspectivas para perceber que nós estamos no caminho correto. Ou, se tiver que fazer alguma mudança de rota, é possível fazer, porque o conhecimento ele não é estático, ele não é estanque. O conhecimento é como a luz da aurora, veja, está amanhecendo o dia. Quando eu cheguei aqui, estava escuro, agora já estou até ouvindo os pássaros cantar, mas ó, daqui a pouco vai ficar sol claro, entende? O conhecimento bíblico é mais ou menos parecido. E você, se tiver paciência, você vai ter todo o conhecimento que o canal da Vigia das Pessoas se propôs a passar para você através desses estudos. São mais de 900 vídeos aí discorrendo sobre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E nesse ano nós estamos fazendo um estudo das lições que a gente estuda semanalmente na igreja. Leia Mateus 5,18, leia 2 Timóteo 3, 15 a 17, Lucas 24, 27. O que esses textos nos ensinam sobre como devemos abordar a profecia bíblica? Leia lá e volta aqui e vamos ao comentário do autor. Bonstra, Charles Bonstra. O autor, ele é missionário, ele é conferencista internacional. Você leu as passagens, agora volta aqui e vamos ver os comentários dele. Estudar a Bíblia é como montar um grande quebra-cabeça. Se você juntar apenas 2 ou 3 peças, será impossível enxergar a imagem completa. Talvez nessas poucas peças você consiga identificar apenas um cavalo. Você vai pensar, oba, é um cavalo. E poderá concluir que está montando a imagem de cavalos. Contudo, outras peças revelam uma galinha, outras peças podem revelar uma vaca. Então, depois de montar centenas de peças, você vai perceber que é uma bela fazenda na paisagem. E além da fazenda, também temos uma cidade. E no fundo, uma cadeia de montanhas. Você vai ver que no final, ó, é uma imagem completa. A Bíblia é desse jeito. Você lê Daniel e não entendeu muito. Aí você vai fazer o quê? Ler Apocalipse. Vai entender alguma coisa. Ainda não estou entendendo. Aí você vai nos profetas. Jeremias, Isaías e Ezequiel, acho que não. Jeremias, Isaías e Abacuque. Eles falaram diretamente de Daniel. Ao contrário, Daniel usou expressões desses profetas. Ou seja, é como se fosse um profeta só em toda a Bíblia. Entende? É por isso que o livro da Bíblia, eles são coesos, eles são interligados. Não dá para você ler um só e falar, entendi. Você tem que ler todos e observar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Uma das principais razões pelas quais muitos não compreendem a Bíblia Sagrada é que eles tratam ela como uma coleção de ditados soltos ou provérbios que poderão ser usados em situações especiais. Algumas pessoas podem recorrer a guias que mostram onde encontrar versículos bíblicos de orientação e auxílio, ou que contém passagens sobre vários temas, e achar que isso é tudo que a Bíblia ensina sobre determinado assunto. Alguns ainda recorrem àquele expediente de abrir a Bíblia e dizer, Senhor, me fala o que o Senhor quer. Aí você abre um trecho e vai, é aqui que está falando. Esse é um método muito perigoso de estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro de adivinhas.
Você precisa estudá-la atentamente para entender qual é a mensagem principal que Deus tem para você. Muitos estudam as profecias com a mesma abordagem, tirando textos de seu contexto e ligando a eventos atuais, em vez de compará-los com o restante da Bíblia. Lembra, o pregador falou: ora, esses gafanhotos descritos aqui em Ezequiel são os helicópteros da Guerra do Golfo. Bom dia, cavaleiros. Ora, ele estava redondamente enganado. A Bíblia, ela não foi feita para ser lida assim. Claro, o pregador, com toda boa intenção, ele fez uma aplicação. Quando os pregadores falam do progresso da ciência, da indústria, da informática, e eles falam: olha, o livro de Daniel já previa isso. Eles estão fazendo uma aplicação, entende? Porque quando o texto diz que o conhecimento se multiplicaria, não é o conhecimento científico. Você pode até usar isso como aplicação, mas quando ele fala do conhecimento se multiplicando, ele está falando do conhecimento da profecia bíblica. Ele está falando que o conhecimento do livro de Daniel seria ampliado. Por isso, livros sobre profecias precisam ser atualizados frequentemente, porque erram quanto aos eventos que predizem e acerca do tempo dessas predições. As profecias precisam ser sempre atualizadas, porque a profecia bíblica não são adivinhações. A profecia bíblica, elas são assertividades para o tempo do fim. Então eu devo olhar as profecias e me preparar para o fim que já chegou, o tempo do fim. E eu estava vendo ontem, tem toda uma conotação cronológica, do ambiente do profeta. Então a gente precisa ler e a gente precisa se colocar na profecia. Nós precisamos nos colocar como o povo do primeiro jubileu do 7º milênio. É também por isso que é tão importante não apenas selecionar alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente tudo o que a Bíblia diz sobre esse tema, sempre levando em consideração o contexto da passagem em estudo. É muito fácil retirar um versículo do contexto e fazê-lo dizer o que quisermos. Lembra? Alguns estudiosos sobre a Bíblia atribuem a ela o sentido mitológico, de modo que eles podem fazer o texto bíblico dizer o que eles quiserem. E eles falam: tá tudo certo, é literatura. Não, não é. A Bíblia, apesar de ser literatura, não é um livro de literatura. Então, se o assunto, por exemplo, é a morte, eu não posso pegar 1, 2 textos isolados. Eu tenho que olhar no princípio, como foi a construção do homem, e a morte é a desconstrução do homem. Você conhece pessoas que usam de modo equivocado textos bíblicos para atacar a verdade sobre o estado dos mortos? Tá vendo? Eu nem sabia que ele ia falar sobre isso. Você já ouviu alguém criticando o sábado? Como é que a gente vai entender essa questão? Semana passada, uma irmãzinha da onde eu trabalho, eu estava falando sobre... Tudo bem, minha irmãzinha? Você acabou de passar no YouTube, quer passar aqui e falar bom dia?
Então vai com Deus, eu nem vi que você estava chegando. Aí eu estava falando para ela, porque quando Jesus disse ao jovem rico que queria entrar na vida eterna, ele falou para Deus, para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: cumpra os mandamentos. Ora, aí a minha amiga falou assim: mas os mandamentos não estão no Antigo Testamento? Nem era isso, aqui ela estava falando de outra lei. Eu estou fazendo confusão agora. Não, a gente falava de outra coisa. Agora eu lembrei, falava de alimento, porque ia servir porco na refeição e eu disse que não comia, e ela perguntou por quê, aí eu expliquei. Aí ela disse: mas isso não está no Antigo Testamento? Aí eu falei: minha irmãzinha, não existe Antigo Testamento, não existe Novo e Velho Testamento, não existe. Essa é uma divisão pedagógica para nos ensinar, bom dia, o que foi escrito antes de Jesus e o que foi escrito depois de Jesus. Mas aí eu falei: existe apenas um testamento, que é o testamento de Jesus Cristo. E esse testamento, quando ele disse siga a lei, ele está falando da lei. Que lei? A lei dos 5 livros da Bíblia, chamada Pentateuco. É essa lei que temos que seguir. É essa lei que ainda está em vigor até hoje. Ah, mas a gente não faz circuncisão. Não! Alguns rituais puramente judeus, esse sim, não precisa mais. O ritual do santuário, o ritual da circuncisão, são rituais que não precisa mais. Por quê? Porque eles já encontraram o tipo, já encontrou o antítipo, encontrou o tipo. Então circuncidar o corpo era o quê? Circuncidar o coração. Oferecer o cordeiro no altar era o quê? Oferecer Jesus na cruz. Entende? Por isso essas coisas sim foram abolidas. Mas a lei de Deus, ela jamais pode ser abolida. Por quê? Porque passará o céu e a terra, mas a lei de Deus continua. Então essa é a ênfase das profecias bíblicas, das grandes mensagens de Deus para os nossos dias. Obrigado pela fineza da sua companhia. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.